Olá, meus queridos! E aí, galera? Como é que está o desenvolvimento de vocês nessa eletiva? Nós já tivemos a nossa apresentação, nós tivemos as duas aulas sobre o olhar, né? Ali onde a professora de Sociologia, a professora Dani Maia, trabalhou o seu desenvolvimento, a sua transformação, como você deve se identificar. Ali na aula 4 e 5, vocês trabalharam com a professora Lidiana, a parte ali linda, maravilhosa, que é a parte da pintura, estudaram os traços, estudaram toda aquela parte que envolve as artes plásticas. E hoje, galerinha, nós vamos trabalhar algo que eu sou completamente apaixonada, completamente fascinada. É algo que me estremece, que meu sangue ferve, que eu fico toda arrepiada só de falar. Nós vamos falar de artes cênicas, vamos falar de teatro. É algo assim lindo, maravilhoso, é algo que eu amo demais. Então, vamos lá fazer arte com teatro hoje. Teatro, aí a gente já trouxe aí para vocês as máscaras da comédia e da tragédia. Onde vocês virem essas máscaras, vocês já sabem que está se tratando de teatro, artes cênicas. O que é o teatro? É um termo de origem grega. Na verdade, assim, o termo ele é de origem grega, então olha aqui para mim rapidinho. Mas ali a sua origem real fica entre os gregos, entre várias outras pessoas, várias outras regiões. Eles vão dizer que foram eles que criaram o teatro. Mas quem bateu o pé e disse é meu foram os gregos. Então por isso que a gente costuma dizer que o teatro vem da Grécia Antiga. Então vamos lá para o slide novamente. Ele é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e o edifício onde são apresentadas essas peças. Esse nome tanto serve para o espaço físico quanto para o fazer teatral. É uma forma de arte no qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. E para provar para vocês o meu amor por teatro, eu trouxe para vocês imagens de uma peça de teatro que eu fiz. O nome dessa peça se chamava Ouvindo Estrelas, onde é uma peça infantil que a gente trabalhava ali o dia de São João, que trabalhava todas as lendas, todas as histórias que envolviam, toda aquela magia que envolve as festas juninas e em homenagem a São João. Então ali tem eu, bem novinha, né, galera? Nas fotos do Ouvindo Estrelas. Olha eu aí de novo. Qual a sua origem? Quais os tipos de teatro? O que é teatro regional? Então, tudo isso são questionamentos que sempre vêm. Qual é a origem do teatro? A origem, como eu falei para vocês, ela vem ali do grego. Então, olha aqui para mim. A origem mais oficial que nós temos é que ela veio do grego. Tá? Mas ali nós temos vários outras regiões, outros tipos de habitantes que falam que criaram o teatro. Mas a gente pode ver que o teatro é uma coisa muito mais antiga, né? Quais os tipos de teatro? Nós temos teatro de arena, nós temos o teatro ali de plateia, nós temos o teatro de rua, nós temos o teatro de bonecos, nós temos muitos tipos de teatro. Temos teatro de sombra, temos teatro de palitos, temos várias formas de fazer teatro. A partir do momento em que você conta uma história, tem um roteiro nessa história, você já está fazendo teatro. O que é o teatro regional?
O teatro regional já diz tudo, né? Fala da região. É ali onde você aborda o seu fazer teatral, o seu local, é onde você valoriza o seu município, onde valoriza a sua comunidade, onde você valoriza o seu estado, onde você valoriza a sua cultura. Ali, toda aquelas tradições, tudo o que os seus antepassados deixaram, todas aquelas histórias que vão passando de geração em geração, as lendas, os mitos, tudo o que envolve o seu fazer regional, descrever a sua vida, ali a sua vivência, é teatro regional. Quais são as características de um teatro? De um texto teatral, no caso, né? Então vamos ver aqui no slide quais são essas características. Nós temos textos encenados, gênero narrativo, diálogo entre personagens, discurso direto, atores, plateia e palco, cenário, figurino e sonoplastia, linguagem corporal e gestual, ausência de um narrador. Gente, o teatro ele vai envolver todos esses pontos. Menos não, na verdade, ó. Olha só. Textos encenados, são os textos, tudo que está escrito que você vai encenar, você vai colocar voz, movimento. O gênero narrativo, diálogo entre os personagens, porque tendo mais de um personagem vai acontecer diálogo. Tendo um personagem só, que se chama monólogo, ele vai estar dialogando com o público, então tem ali um diálogo sim. O discurso direto, atores, plateia e palco, aqui é que eu queria chegar, aqui que eu queria falar ali no início para vocês. Com todas as ocorrências da pandemia, com todas as ocorrências de home office, de não poder se apresentar, então olha aqui rapidinho para mim. A classe artística, ela passou por um momento assim bem complicado, bem delicado. Eles não podiam se apresentar, né? Eles não podiam ir vender seus shows, não podiam vender suas peças teatrais, não podiam se apresentar em público. O que aconteceu? A artista é artista, ele cria formas de fazer sempre. Ele não pode, ele não consegue viver sem a sua arte. O que passaram a fazer? As lives. E sim, galera, teve live de teatro e teve live de teatro regional também, aqui de alguns artistas de Porto Velho que fizeram lives regionais de alguns espetáculos deles ali ao vivo através das plataformas de streams, certo? Então, voltando ali para o nosso slide. Cenário, figurino e sonoplastia. Não tem como haver uma peça teatral sem o cenário, sem o figurino e sem a sonoplastia. Mesmo que o cenário seja o nada, é um cenário. Mesmo que o figurino seja uma camiseta e uma bermuda, é um figurino. A sonoplastia, ela é essencial no fazer teatral. Linguagem corporal e gestual. É imprescindível nós termos e trabalharmos toda essa nossa parte de linguagem gestual, de linguagem corporal. Olha aqui para mim rapidinho. Olha só, no teatro, tudo tem que ser muito grande, tudo tem que ser falado assim, as mãos elas são maiores, a sua altura tem que ficar maior, porque dependendo do formato, do espaço do teatro onde você se apresenta, tanto a pessoa que está ali próximo de você, quanto que está lá longe, tem que conseguir perceber todos os seus gestos, toda a sua fala. Então, a gente trabalha muito a expressão corporal e a expressão gestual. Vocês podem perceber que eu falo muito com as mãos, né? E isso já é ali característica que eu adquiri do teatro, o falar com a mão. Porque a gente vai ali explicando, desenvolvendo toda essa questão com as mãos também. Isso vem do teatro. Lá na Grécia, tinham os grandes teatros de arena, onde o ator ele ficava ali pequenininho, porque os teatros de arena eram imensos, são imensos. Os teatros gregos são imensos. Mas olha só, uma curiosidade.
Se você deixar cair uma moeda no meio da arena, a pessoa que estiver lá no final, ela vai ouvir aquela moeda caindo. Isso se chama acústica do teatro. Todo o fazer teatral, toda a fala, todo o gesto, ele vai estar ligado ao ambiente onde o ator está se apresentando. A ausência de narrador é porque a partir do momento em que você vai narrando e vai acontecendo, fica um teatro mais chatinho, fica uma coisa meio cansativa. O fazer teatral verdadeiro é ali, o ator, cara limpa, na frente do público, falando, se expressando, sem precisar ali estar robotizado, né? Com um narrador dizendo onde ele vai entrar, como ele vai entrar, qual passo que ele vai dar. Não, é estar livre. Então, fazer teatro é sentir-se livre, tá? Então, vamos lá para quais são os gêneros teatrais. Os gêneros teatrais mais conhecidos são tragédia, comédia e tragicomédia. Tragédia, onde vai acontecer ali alguma coisa muito triste. Comédia, que é aquele que vai nos fazer rir. E a tragicomédia, que mistura a tragédia com a comédia para tanto nos fazer chorar quanto nos fazer rir também. O que mais que nós temos? Agora nós vamos para aquele momento especial, galerinha. Chegamos ali, volta aqui para mim. Chegamos no final dessas orientações. Então vocês já descobriram o que é teatro. Como se fazer teatro? Ali, bem rapidinho, bem resumidamente, vocês sabem qual a origem e como é que se faz. Precisa ali de um texto, precisa de expressões, você vai trabalhar tudo isso nessa aula. O que é a nossa mão na massa de hoje? Primeiro, vamos lá as dicas. Pensar em uma situação inicial, seguida de um conflito e encerrada com um desfecho inesperado. Ali a gente vai estar trabalhando a tragédia e a comédia também. Porque a partir do momento que você satiriza, você está dando um arzinho de comédia para o seu texto. Então você vai pensar primeiro numa situação inicial. Toda situação, ela tem que ter um conflito, que é o ápice, aquele momento que vai ali, você vai vibrar, que vai ter sabe, como se num filme policial, o momento em que a polícia quase pega o bandido. Então é ali o conflito. E aí o desfecho, algo inesperado. Então você vai criar algo que todo mundo vai estar esperando que aconteça aquilo e na verdade não vai acontecer. Vai acontecer algo totalmente diferente. 2. Estabelecer em que local essa situação acontecerá e como serão as personagens. Então você tem que descrever aí no seu textinho que vocês vão escrever, onde que vai acontecer? É dentro da floresta? É numa cidade? É dentro de uma escola? É dentro de uma empresa? Em que momento? Em qual é o local? Qual é o espaço que essa situação vai acontecer? E quais são as características do personagem? É alto, forte, ele é magro, ele é baixinho. Então você vai descrever quais são as características físicas e psicológicas do seu personagem. Como assim psicológica? Vai que você diz que ele é um psicopata, que ele é um louco, ou que ele é uma pessoa muito feliz, ou que é uma pessoa que está doente. Então, todas as características do seu personagem você tem que colocar no papel. 3. O texto deverá conter indicações sobre o cenário, quem são as personagens e o que estarão fazendo antes da primeira fala. Então, eles estão caminhando pelo local, estão todos em seus computadores trabalhando, eles estão todos conversando em grupos. Não se esqueça, escrever os nomes das personagens antes de cada fala, escrever as rúbricas para indicar os sentimentos. O que são rúbricas? São aquelas palavrinhas que vocês vão colocar entre parênteses, tá? Que vai indicar os sentimentos das personagens, orientar a ação do ator e apontar eventuais mudanças de cenário. E dar um título para o seu esquete. Isso é o trabalho de vocês de hoje. Deixa só eu mudar aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma esquete. O que são esquetes? São mini teatros de
5, 3, 4 minutinhos, mas com uma história que tem início, meio e fim. E as características das sketches são essas aqui que a gente colocou aqui no primeiro quadrinho, que o desfecho dela vai ser algo inesperado, tá bom? Estou ansiosa para ver a produção escrita de vocês. Neste momento agora é a parte escrita, tá bom? Um grande beijo e nós nos vemos na próxima aula.